Durante o ano de 1968, foi redescoberta 2 vezes, uma delas no Mediterrâneo e outra nas Bahamas, onde dizem que, próximo a Bimini, um templo da Atlântida está vindo à superfície. O motivo para a imprensa se referir a essa construção submarina como sendo um templo da Atlântida é devido à extraordinária coincidência com a predição feita 28 anos antes por Edgar Cayce, que afirmou em 1940 que em 1968 ou 1969 um templo da Atlântida viria à superfície próximo a Bimini. Edgar Cayce, pesquisador do psiquismo e de ESP, percepções extrasensoriais, de Virginia Beach, estado de Virgínia, já fizera de 1923 a 1944 vários depoimentos psíquicos ou entrevistas sobre a Atlântida, a vida na Atlântida e mudanças terrestres em geral. Apesar de numerosas, essas entrevistas são apenas uma parte de seus muitos depoimentos psíquicos e predições que originaram o estabelecimento de uma fundação que tem seu nome, assim como uma associação com ramais em diversas cidades dos Estados Unidos. Ao descrever a Atlântida, ele disse que uma parte afundada estava localizada no fundo do oceano, perto das Bahamas, e mais especificamente que as próprias Bahamas eram os picos da ilha afundada de Poseidia, parte da seção ocidental da Atlântida. Em 1940, Cayce marcou o ano de 1968 ou 1969 para a reemergência de parte da Atlântida, a que fica próximo a Bimini, dizendo: Poseidia será uma das primeiras partes da Atlântida a ressurgir. Isso acontecerá em 1968 ou 1969. Não está tão longe assim. Por uma estranha coincidência, diversas construções estão vindo à tona perto de Bimini, assim como na ponta norte de Andros. O que são e de quando datam ainda não foi estabelecido. No entanto, o mais impressionante é que as misteriosas construções submarinas apareceram no local exato predito por Cayce em 1940. As construções submarinas foram vistas e fotografadas do ar por 2 pilotos comerciais, dos quais um, por pertencer à Cayce Foundation, estava à procura das mesmas enquanto fazia seus voos regulares, pois sabia que existia essa previsão. É interessante notar que o avião vem sendo há muitos anos uma extraordinária ajuda para os arqueologistas, pois, dependendo da visibilidade e da calma da água, tem sido possível descobrir e fotografar do ar vários portos antigos, fortificações e cidades. A sul desse ponto há um abismo, a uma profundidade de cerca de 18.000 pés. Isso se enquadra tranquilamente na afirmação de Cayce de que as antigas terras da Atlântida próximo a Bimini são o ponto mais alto de um continente afundado. As primeiras investigações submarinas mostraram que a construção tem alicerces na pedra e que as paredes estão cobertas pela areia, dificultando a visão embaixo d'água. Do ar, no entanto, a forma retangular da construção é mais visível. Como ela está se aproximando cada vez mais da superfície, tornou-se necessário tomar medidas para protegê-la dos caçadores de tesouros que estão menos interessados em sua antiguidade do que na possibilidade de saqueá-la. Outras ruínas submarinas foram encontradas mais tarde, próximo a outras ilhas do Caribe, incluindo o que parece ser uma cidade inteira submersa perto da costa do Haiti e outra ainda, no fundo de um lago. Em 1968, descobriu-se uma espécie de estrada submarina, ou talvez uma série de praças ou alicerces, ao norte de Bimini, debaixo de diversas braças de água. Essas numerosas descobertas parecem mostrar que partes da plataforma continental do Atlântico e do Caribe já foram terras secas, posteriormente afundadas ou inundadas numa época em que o homem já era civilizado. As construções submarinas que estão vindo à tona perto de Bimini e de Andros estão sendo estudadas a fim de se determinar se faziam parte do complexo cultural maia ou de outra cultura ainda mais antiga, predita por Cayce. Mesmo estabelecida a origem maia, ainda isso não basta para desmentir a teoria da Atlântida,
pois os maias são considerados por muita gente como sendo ou descendentes dos sobreviventes da Atlântida, ou pelo menos um povo que chegou a um tão alto grau de civilização graças à ajuda dos habitantes da Atlântida, uma antiga versão da ajuda aos países subdesenvolvidos. Uma expedição à ilha de Tera, que fica no mar Egeu, exatamente ao norte de Creta, deu considerável ênfase à teoria de que essa ilha, que aparentemente se desintegrou no ano de 1500 a.C., causando consequentemente a submersão de uma grande área de terra, inspirou Platão quando descreveu a destruição de um continente. É sabido que uma misteriosa catástrofe atingiu, nessa mesma época, a adiantada civilização creta. Anteriormente, o Império Creta era mais adiantado culturalmente que os impérios que o sucederam, possuindo até água corrente e banheiros surpreendentemente modernos, copos de vidro colorido, pratos esmaltados e roupas altamente sofisticadas. Nos tempos antigos, Tera era também chamada Stronghill, ou a Rotunda, mas depois da explosão, a parte noroeste da ilha desapareceu, submersa no mar, e a ilha tomou a forma de um crescente. A explosão e os choques vulcânicos, assim como os maremotos causados pelos distúrbios sísmicos, podem ter sido um dos motivos do declínio de Creta e de sua conquista pelos gregos aqueus. No entanto, as diversas erupções vulcânicas no Mediterrâneo, através dos séculos, não excluem uma grande erupção descrita por Platão, além das colunas de Hércules. É interessante notar que sempre que se descobre terras submersas, com culturas arcaicas, e haverá cada vez mais descobertas, graças às novas técnicas de exploração submarina, volta a pergunta: será a Atlântida lendária? Sim, porque a Atlântida, a mais antiga civilização ou lenda do mundo, dependendo da opinião de cada um, jamais deixou de perseguir a consciência da espécie humana. Fato esse evidenciado pelos milhares de livros e tratados publicados e ainda sendo escritos sobre um assunto cuja existência ainda tem que ser provada definitivamente. E ainda essa lenda, ou memória racial, é digna de manchetes nos dias de hoje. E quase como se o homem moderno, sabedor de que existem novos métodos de investigação arqueológica, quisesse a confirmação de seu passado perdido e estivesse à espera de que a ciência moderna preenchesse os vazios na história comum à família humana. Enquanto este livro está sendo impresso, surgiram ou estão sendo publicados diversos outros sobre a Atlântida ou a teoria de Tera, além de reedições de livros escritos há muitos anos, mas que continuam atuais e cheios de informações. Em meados de 1969, surgiu uma canção popular reavivando o interesse do público pela Atlântida, com todas as implicações de volta ao passado, para o conhecimento de nossas origens e a idade de ouro da humanidade.